Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar passando uma dica que seria como fazer mini discos ou até micro discos para micro retífica utilizando um disco comum. O que eu chamo por disco comum? O disco utilizado em lixadeira mesmo, esmerilhadeira. O ideal é utilizar este que tem 1.2 milímetro. Aquele outro que eu acho que o padrão que é, não sei se é 2,5 ou 3, já não ficaria legal para micro retífica, mas esse de 1.2 fica perfeito. Certo? Então toda vez que eu utilizo a esmerilhadeira, quando chega no final eu guardo os disquinhos para fazer para micro retífica. Certo? Então quando eles ficam pequenos assim, até um pouquinho maior que isso, às vezes eu tiro. Então eu guardo eles para fazer disquinho que eu vou estar ensinando aqui, não tem segredo nenhum. Lembrando, eu tenho um outro canal que se chama Feito de Madeira, que é mais voltado para essa coisa de ferramenta, artesanato, marcenaria, então qualquer coisa visitem lá também, tem bastante dicas lá. Então o que você vai precisar para fazer esses mini disquinhos de corte? Um disco velho ou um disco usado, uma arruela, certo? Que isso daqui vai ser o seu gabarito padrão. A arruela ela tem que ser do tamanho aqui digamos, a largura do disco que você tem. No meu caso, teria que ser essa daqui, pela limitação da largura do disco. Se ele fosse um pouquinho maior, eu poderia utilizar um pouquinho maior. Aqui está dando 20 milímetros, certo? Então vai precisar e um alicate de corte. Então não tem segredo para fazer esse processo. Vai posicionar aqui a arruela de maneira que ela fique toda contida dentro da área do disco. Então você já começa dividindo esse pedaço grande aqui, ó, limitado pela arruela. Então você encosta o alicate aqui e já separa esse pedaço grande. E agora você vai ir contornando a arruela, removendo aqui. E nesse ponto você vai tentar fazer o que? Trazer o mais próximo do que seria o redondo. Não vai dar para ficar perfeito nesse primeiro momento, mas o procedimento é esse. Então aqui você já teria um disquinho. Agora você precisa furar ele aqui. Eu não vou recomendar que se faça essa furação com uma broquinha fina, porque pelo material que é isso daqui. Então se você utilizar uma broquinha para furar isso daqui, vai cegar a broca. Então o que você vai fazer? Pega um preguinho e bem devagar mesmo, centraliza aqui, ó. Acha o meio e bem devagarzinho você vai bater com um preguinho. Não bata com muita força, porque senão de uma vez o que acontece? Pode trincar o disquinho. E depois você roda, vai rodando o preguinho aqui até que ele atravesse o disquinho. Que já atravessou. Beleza? Então por que a ideia de fazer esses disquinhos? Esse tipo de disco para esmerilhadeira, o que acontece? Ele tem uma espécie de uma fibra no meio. O que acontece? Ele impede que se o disco quebrar, tipo, voe pedaços. O disco próprio para micro retífica, ele quebra. Então uma vez que ele quebra, os pedacinhos saem voando. E ele é bem mais fraco que esse daqui. Esse daqui, na micro retífica, ele vai cortar qualquer tipo de ferro mesmo. Da mesma maneira que você cortaria com a esmerilhadeira grande, só que um pouquinho mais devagar, né, na questão do processo. Mas às vezes, numa necessidade, a micro retífica é muito útil quando você precisa cortar alguma coisinha. Digamos, tivesse uma pontinha de um ferro aqui no cantinho e eu precisasse cortar ali com cuidado. Você utilizaria a micro retífica, porque a esmerilhadeira não permitiria. Feito esse processo aqui, ó. Então aqui já dá para utilizar o disquinho. E agora tem o seguinte. Como você fez ele nesse primeiro momento ele não está perfeitamente redondo. Então você vai acabar arredondando ele na própria micro retífica. Coloca na micro retífica e num primeiro momento
toma mais cuidado. Como ele está irregular, você vai ter que lixar alguma coisa só para trazer ele para o formato redondo perfeito antes de começar a utilizar em algum trabalho. Então você pode desgastar cortando um pedacinho de ferro ou até mesmo no concreto, no chão você coloca devagarzinho. Para quê? Para que ele comece a gastar essas pontas que estão irregulares até ele tomar um formato redondo. Depois que tomou esse formato redondo, é só utilizar para fazer o seu trabalho, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?